Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Vou fazer algumas perguntas aqui para você e eu gostaria que você respondesse da forma mais sincera que fosse possível. Quem tem no seu guarda-roupa e ainda usa, não é aquela roupa que você está guardando para ver se um dia vai voltar a caber, quando sabe que nunca mais vai entrar nela, mas está na esperança. Uma vez uma pessoa me disse que a medida para saber se estava guardando era uma calça, que a pessoa botava, se fechasse estava bom tamanho, mas se não fechava, falei, tem fechado, a pessoa, não, tem muitos anos que eu não consigo, mas está lá ainda. Quem tem uma roupa no seu guarda-roupa, no seu armário, e ainda usa, e essa roupa tem mais de 5 anos, levanta a mão. Muito bem, tem mais mãos masculinas do que mãos femininas levantadas, né? Quem tem no seu guarda-roupa e ainda usa uma roupa com mais de 10 anos? Muito bom. Vai aumentar agora o lance. Quem tem roupa com mais de 15 anos e ainda usa? Está diminuindo o bracinho, mas está... Quem tem roupa com mais de 20 anos e ainda usa? Eu tenho. Esses dias eu vesti uma calça jeans da Levi's 501, que a Elaine me deu no ano 2000. Está novinha, vestida. Ganhou agora? Eu falei, não, ganhei 22 anos passados. É claro que a gente sabe que essa questão de roupa varia com a qualidade da roupa. Tem roupas que duram mais que outras. É óbvio, o jeans vai durar muito mais que uma malha. Vai durar muito mais que uma malha. Depende também, não é só da nossa questão fitness ou não. Depende do gosto. Às vezes são roupas que, quando estão caracterizadas demais pela moda, elas ficam um pouco ultrapassadas, mas dizem aí, a Lala pode confirmar isso ou não, que a moda ela se repete a cada 20 anos, e agora a tendência é a cada 10 anos, a Carol está concordando, a Carol entende de moda também, a cada 10 anos, então aquilo que você está guardando lá, você pode voltar a usar. Agora, ninguém tem uma roupa como essa que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Bota para mim essa projeção, por favor. Essa roupa tem 5.500 anos. Apresento a vocês o famoso vestido Tarkiran. Esse vestido é um vestido egípcio. É claro que devia ser até os pés, mas agora só está aqui parecendo uma blusa. E que tem dobras, pregas, etc. Foi encontrada numa escavação, misturado com um monte de coisa, e é claro que aquela está reconstituída, foi limpa, a despeito das manchas, mas é a roupa mais antiga que se tem notícia. Depois dela, tem uma calça aí também que é muito famosa, que dizem que tem 3.000 anos, deve ser essa calça minha, diz que eu estou guardando para dar para os meus bisnetos, né? Que eles vão dizer depois que tem tantos milhares de anos. Mas a roupa se acaba, a roupa se gasta. Essa aqui era uma roupa cerimonial, ou seja, foi encontrado com uma pessoa, uma múmia, vestindo essa roupa, e aí vem o processo de mumificação e outras coisas mais que explicam a durabilidade. Mas roupas se gastam com o tempo. É normal. Se bem que hoje você vê roupa rasgada, não significa que está gasta pelo tempo, não. O pessoal rasga ou compra rasgado para poder usar. Eu estava comentando essa semana com uns queridos sobre um tênis da Balenciaga, que custa 10 mil reais, e eu não usava aquilo, nem se eu fosse mendigo, não é mendigo não, tá? É mendigo, nem que eu fosse mendigo, é todo arrebentado, sujo, rasgado, cheio de... E as pessoas estão pagando 10 mil reais para poder usar um tênis. Tem gente que tem tênis parecido aqui dentro, mais ou menos, né? Mas não está vendendo ainda. Por falar em tênis, vamos falar de pé. É da natureza humana, e aí eu tenho médicos aqui dentro que podem testificar isso com mais veracidade, que se a gente ficar muito tempo em pé, quando você passa o dia todo em pé, literalmente o dia todo, o que é que acontece com os seus pés? Eles incham. Da mesma forma, se você passar o tempo todo sentado, o dia inteiro sentado, o que é que acontece com os seus pés?
eles incham. Porque o inchaço, na verdade, é o resultado de um acúmulo de fluidos. Às vezes você come alimento salgado demais, aí vai reter líquido, vai ter inchaço. Velhice também faz pés incharem. Obesidade faz pés incharem. Gravidez, as meninas sabem disso. Calor, às vezes o calor faz com que os pés inchem. E até mesmo viagem. Sabe aquela pessoa que chega no avião, aí a primeira coisa que ela faz é tirar o sapato, o tênis. Aí quando 8 horas depois o avião pousar, ela vai calçar. Não entra, ela sabe disso. Aí é melhor ir com um sapato bem largo do que não conseguir calçar, porque os pés incham. Isso é normal. Pés incharem, nós aceitamos com naturalidade. E por que eu perguntei sobre roupas e pés? Se você ler a Bíblia, você já entendeu. É porque a Bíblia tem uma passagem que me impressiona sempre que eu leio. Neemias 9:21, que diz assim: durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Está falando do povo de Israel, 40 anos andando, olha só, acabei de falar um monte de calor, que já era motivo por si só para inchar, andando o dia inteiro, andando, com velhos, certamente obesos não deveria haver muitos, por causa da quantidade de caminhadas que eles faziam, e os pés não incharam. E eles não mudavam de roupa todo dia, provavelmente deve ter gente que passou 40 anos e a roupa não se gastava. Não está dizendo que tinha o mesmo cheiro, mas está falando que não se gastava. Isso é normal? Acabamos de dizer que não, queridos. Acabamos de dizer que não. Tanto é que a gente se torna uma exceção quando a gente tem roupas que se conservam por muitos e por décadas. Pés não incharem também não é normal. Todo mundo tem um ou outro dia que seus pés incham. Sabe o que isso me mostra? Que em Deus a gente não vai encontrar normalidade. Deus não trabalha com aquilo que é normal. O tema da nossa reflexão desta noite é: não seja normal, não seja comum. E nós vamos falar sobre pés que não incham e roupas que não gastam. Uma coisa que isso mostra para mim no deserto é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Roupa, queridos, é um assunto muito comum. A gente está sempre vestido, exceto no banho. A gente está sempre com uma roupa, a gente passa a mão uma camiseta, às vezes uma bermuda, as meninas botam um moletom ou uma legging. A roupa faz parte do nosso cotidiano. A gente só se preocupa, ninguém se arruma para ficar em casa, né? Só novela ou filme que mostra isso. Aquelas meninas de salto alto, lavando louça, toda maquiada com aqueles cílios que saíram da Simone e acabaram de fazer, né? Maquiagem, elas fizeram com a Marcele, e aí estão lá, exceções de novela. Mas quando a gente vai para uma ocasião especial, a gente vai para a igreja, a gente se arruma, porque a gente vem adorar o Senhor. A gente vai para uma festa, a gente se arruma. Mas aí eu me deparo com um Deus preocupado com um povo no deserto, porque era rebelde, preocupado com a roupa que eles estavam usando. Por quê? Porque se a roupa se gastasse, não tinha como conseguir outra. Não havia como abater animais para vestir milhões de pessoas. Não havia como tecer fios para vestir milhões de pessoas. E eles precisavam estar vestidos, porque durante o dia era muito quente, mas durante a noite fazia muito frio. O deserto é assim, variação de temperatura extrema. E uma coisa que parece tão corriqueira, preocupação de Deus em falar assim: não vou permitir que as roupas se gastem. Olha o cuidado pequenino de Deus e o que representou para aquele povo durante 40 anos no deserto. Mas aí havia o problema, como é que eles vão caminhar? Deus falou: vocês vão perambular 40 anos no deserto, mas eu vou dar condições a vocês, de vocês caminharem 40 anos no deserto. E para os milhões que compõem este povo, ele disse: os pés não incharão. Vocês vão poder fazer aquilo que eu determinei para onde eu estou levando vocês.
Deus cuidou dos pés com um amor e uma dedicação maior do que um podólogo pode fazer. É um podólogo celestial que todos nós gostaríamos de ter e temos. Mas pastor, por que meus pés incham hoje? Porque você não está há 40 anos no deserto. Mas por que minhas roupas, elas se gastam hoje? Porque você não está há 40 anos perambulando no deserto. Deus cuida de nós em todas as situações. Veja que lindo, queridos, Neemias 9, a partir do versículo 19. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia, a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. De dia tinha sombra, de noite tinha calor. O cuidado de Deus em todos as... Mas eu estou no deserto, mas Deus está cuidando de você. Mas eu estou passando por um momento difícil, mas Deus está cuidando de você. A gente só vê um momento difícil, mas a gente não enxerga o cuidado de Deus sobre nós, nestes momentos sensíveis, nestes momentos complexos. A gente olha para a circunstância e para o problema e esquece de olhar para Deus. É lindo isso. Mas eles estavam no deserto, não morreram de fome. Tinha maná, não morreram de calor. Tinha nuvem, não morreram de frio. Tinha coluna de fogo. Deixe o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava. Não faltou alimento no meio do deserto. E deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. Como é que nada vai faltar no meio do deserto? Mas a Bíblia diz assim, nada. E quando Deus diz que é nada, é porque não faltou absolutamente nada. Não tinha nenhuma coisa que eles pudessem, mas e se? Porque a Bíblia diz assim, nada lhes faltou. E aí nós continuamos, as roupas não se gastaram, nem os pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bassã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu. E os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Presta atenção, eles tiveram muitos filhos, até porque da geração que saiu do Egito só entrou Josué e Calebe. Os outros centenas de milhares nasceram no meio do deserto. Não tinha pediatra não. E Doris, se tivesse você lá, você ia fazer uma nota, né? Não tinha obstetra, não tinha. E aí, eles cresceram saudáveis para poder possuir a terra que prometestes aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregaste nas suas mãos com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bem, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se, foram bem alimentados. Eles desfrutaram da tua grande bondade, desfrutaram da bondade de Deus. É isso que eu e você precisamos aprender a fazer, queridos, a desfrutar da grande bondade que Deus tem para com a minha vida, para com a sua vida. Deus tem sido bom, Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido fiel. A gente tem atravessado desertos, situações complexas, sim, mas ninguém permaneceu 40 anos no deserto. Os nossos desertos têm existido, mas eles têm terminado a despeito de às vezes mais adiante surgirem outros, mas uma certeza nós temos: nós vamos desfrutar da grande bondade de Deus, o tempo todo. Não se esqueça disso. Esteja você onde estiver, seja a circunstância qual for, por maior problema que venha estar diante de você, eu e você sempre, enquanto na presença de Deus, enquanto fiéis a Deus, sempre haveremos de desfrutar da bondade de Deus. Desfrutar, essa palavra é bonita. É como quem come uma fruta com prazer.
saboreando gomo a gomo. Eu gosto de ver a pastora Helena comendo caqui, ela gosta muito de caqui. E ela come caqui, ela desfruta do caqui, ela come sentindo o perfume, sentindo o gosto, tem prazer na doçura daquele alimento. E é isso que Deus quer que nós tenhamos em relação à sua grande bondade, que nós desfrutemos, que nós sintamos como é boa, como é doce, como é agradável, como é suave a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Mas qual é a visão que você tem de Deus? Esse texto nos convida a essa reflexão. Tem gente que pensa, não, Deus castigou aquele povo e mandou que eles ficassem 40 anos no deserto. 1 ano para cada dia que os espias foram para conhecer a terra. Por que ele não livrou o povo daquela situação? Por que ele não encurtou o caminho? Presta atenção, queridos. Se ele encurtasse o caminho, o povo ia ter que guerrear. Aquele povo não estava pronto para a guerra. Aquele povo não ia entrar na terra prometida. Deus tem o tempo de todas as coisas. Ele não esqueceu você. Ele não mandou você para escanteio. Nem tampouco levou você para o final da fila novamente. Todas as coisas têm o tempo de Deus. E quando Ele consente isso, é porque Ele está fazendo o melhor para nós. Ele está nos abençoando. A gente precisa desfrutar e entender, mesmo que não seja o que os meus olhos desejariam ver, isso que eu estou vendo, e eu sou um servo de Deus, eu sou uma pessoa que está na presença de Deus, aquilo que meus olhos estão vendo é a bondade de Deus agindo sobre a minha vida. Mas Deus às vezes parece distante. Deus nunca está distante. A gente precisa conhecer o nosso Deus. A gente fala muito de Deus, pouca gente conhece Deus. Como assim, pastor? Como assim? Se eu pedir a você pensar em Deus, tem gente aqui que já está pensando num velhinho de cabelos brancos compridos, de barbas brancas, usando aqueles mandriões brancos. Tem outros que estão pensando no Deus que foi pintado lá por Michelangelo na Capela Sistina, estendendo o dedo para criar Adão. Por que Deus é sempre velho? Porque a Bíblia fala que ele tem cabelos brancos como a neve, não significa velhice, não. Eu tenho cabelos brancos, mas olha eu aqui. Não ria, é sério, é sério. A gente precisa entender, queridos, quem é Deus. Jó 42 diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas só agora os meus olhos te viram. É diferente de você ouvir e de você ver. Uma pessoa pode chegar para você e tentar me descrever. Vai lá, você vai encontrar o pastor Alvo, ele é assim, assado, o cabelo dele é branco, não sei o quê, e é um velho assim. Aí quando você chega assim, você fala assim, eu já tinha ouvido falar de você, mas agora eu estou vendo, é totalmente diferente. É que nem aquele prato que descrevem para você, você tem que comer, porque tem esse sabor assim, assado. E aí quando você vai provar, ou é melhor do que você imaginava, ou então é pior do que você pensava que seria. Mas a gente precisa conhecer. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecer. Você precisa conhecer quem é Deus, quais são os atributos de Deus, como é que Deus se relaciona com você, como é que Deus age na sua vida, como é que você ama a Deus, quem é Deus. Porque a Bíblia diz em Jeremias 29, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não basta procurar Deus. A gente só acha Deus quando a gente procura de todo o coração, quando a gente tem esse desejo intenso de conhecer Deus. As pessoas se acostumaram com Deus. Crente, infelizmente, se acostuma com Deus. Um dia ele chegou na igreja, aceitou Jesus, aí alguns vivem o primeiro amor, que não sei porquê, mas alguns deixam esse primeiro amor desvanecer, e aí se acostumam com Deus, e eles estagnam Deus na vida, se relacionam com aquele Deus da mesma forma que se relacionavam há 10 anos, quando conheceram Jesus Cristo e entregaram a sua vida. Ele não andou um passo a mais, não procurou mais de coração conhecer Deus. Se a gente não procurar de todo o coração, a gente não vai achar.
eu digo para você, não se acostume com Deus. Essa é uma oração que eu faço sempre. Eu não quero me acostumar com Deus. Todos os dias eu sou surpreendido pela bondade, pela fidelidade, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Todos os dias eu quero mais dele, eu procuro mais. E aí eu conheço um pouco mais, mas eu quero mais. E quanto mais eu vou procurar, mais eu vou conhecer. Mas aí a Bíblia também diz assim, olha, conheça e esforce por conhecer. Ou seja, nós vamos ter sempre que conhecer mais e mais a Deus. Esse povo no deserto certamente teve a oportunidade de conhecer mais e mais a Deus. Se você conhece Deus, você sabe que Deus não age conforme a normalidade humana. Se Deus não age conforme a normalidade humana, nós somos humanos, Deus não vai agir da forma que nós queremos que Ele haja. Deus não vai fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Deus não vai nos dar aquilo que nós queremos que Ele nos dê, porque Ele não se submete à normalidade humana. Lembre-se, roupas gastam. Não tem como passar no deserto vento, poeira, areia, sem desgastar. Não tem como andar sem pé inchar. Deus não age com a normalidade humana. O que é normal para nós, queridos, não está nem aí para Deus. Eu pergunto a você, quantos aqui já viram o mar se abrir? Eu não estou falando daquele efeito lá que tem no Nordeste, chamado Caminho de Moisés, que a aguinha fica lá, porque isso aí acontece aqui no Pontal também, não é isso não. Estou falando mar de profundidade. Alguém já viu? É normal? Aí vai lá na praia de quê? Na praia da Joatinga, não tem? Vai na praia da Joatinga, tal hora que lá o mar se abre. É normal descer pão do céu? Alguém já viu chover pão do céu? Maná? E eu já falei aqui, esse nome é maná, porque a primeira vez que desceu do céu, eles ficaram, maná, maná, e significa, o que é isso? Que eles nunca tinham visto, porque não era normal. E aí virou o nome, maná. Maná significa o que é isso? É normal, queridos, o povo gritar e as muralhas inexpugnáveis caírem. É normal? Você às vezes pode ver em filme ou em desenho animado, né? A cantora lírica pega um copo de cristal e fica, dá aquele dó de peito, estraçalha aquilo. Bota ela aí na frente da muralha de Jericó e manda ela cantar, que eu quero ver se vai ruir. É normal? É normal alguém orar e o sol parar, como a Bíblia diz que aconteceu com José, ou seja, o universo parou porque ele orou? É normal? Responda, é normal? O seu Deus é normal? Não, o meu não é. O meu não é. É normal alguém orar e descer fogo do céu? Alguém já viu? Orar e descer fogo do céu? É normal? Não, não é normal. O amor de Deus também não é normal. O perdão de Deus também não é normal. A misericórdia de Deus também não é normal. A fidelidade de Deus também não é normal. Não tentemos compreender Deus com a nossa mente humana. A gente vai limitar, porque Deus transcende a tudo isso. O que é normal para você em relação a Deus? O que é normal para você em relação a Deus? Uma coisa que é importante você lembrar sempre é que Deus não tem reações humanas comuns e normais como nós temos. A Bíblia fala sobre reações humanas, uma coisa chamada antropomorfia, que é para ver se a gente consegue entender Deus. Deus arrependeu-se. Só se arrepende, queridos, quem pensou e planejou errado. Deus não planeja errado. Deus nunca é surpreendido por nada, Ele tem a presciência de todas as coisas. Porque a gente costuma, eu quero sonhar os sonhos de Deus. Deus não sonha, queridos. Deus chama a existência. Quem tem sonhos somos nós. Aí, de uma forma poética, a gente canta, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eu canto também, acho lindo. Mas Deus não sonha. Deus realiza. Nós é que sonhamos, porque no sonho implica a possibilidade de uma não realização. Por isso que é sonho. Deus, Ele não é homem. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Se Ele prometeu e se não se cumprir na sua vida, não é porque Deus mudou a história para você não. Você mudou a sua história.
Você mudou a sua vida, você mudou o seu caminho e se afastou da bênção de Deus. Ele não é homem, lembre-se disso. Ele não mente, ele não se arrepende. Quando ele fala, ele age. Quando promete, ele cumpre. Porque atitudes humanas não são atitudes de Deus. Quantos de vocês conhecem pessoas que falaram, mas não fizeram? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vão não sei o quê. Estou até hoje esperando, cadê? A gente faz isso com a gente mesmo, né? Todo ano novo, todo mundo começa a fazer dieta esse ano, vou fazer exercício esse ano, vou emagrecer esse ano. Quando termina o ano, está mais gordo do que quando começou. Fala e deixa de agir. Quantos prometem? Que coisa mais, desculpem, mais enojante, porque esse é o termo correto, do que promessas em tempo de eleição? Não viu lá o cara que casou agora? Classe média tem coisa demais, não precisa disso tudo, mas eu vou morar numa casa de 700 metros quadrados, 8 banheiros, 10 quartos. Ele fala uma coisa e faz outra. Isso é o homem. Não espere isso de Deus, mas também não se relacione com Deus achando que Ele vai tolerar as nossas falhas humanas. Não, Ele é perfeito. Mateus 5,48, Jesus diz assim: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A gente costuma invocar a nossa humanidade para justificar os nossos tropeços e as nossas falhas. Mas é porque eu sou humano. Aí a gente ainda diz assim, né? Errar é humano. Esses dias achei um absurdo. Eu não conhecia um café que tem aqui, que é café gato. Ou é gato café, uma coisa assim. É gato café? Aí tem um espaço enorme. Gente, não tem nada contra gato não, por favor, tá? Não, lá em casa eu não quero nenhuma, não tenho nada contra gato. O espaço é enorme para gato e o espaço pequenininho para humano. Aí fala assim, olha, gato é perfeito porque errar é humano. Eu falei, gente, que lógica maluca é essa? Errar é humano, e como o gato não é humano, ele não erra. Não, o cachorro também não erra. Animal jamais erra porque animal não é humano. Mas por nós sermos humanos, o próprio Jesus declarou, sejam perfeitos. Mas eu nunca vou ser perfeito, mas eu vou passar a vida inteira buscando, me santificando, deixando para trás meus comportamentos errôneos, deixando para trás os meus equívocos, os meus pecados, buscando cada dia melhorar no Senhor. Sejam perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito, porque o caminho de Deus é perfeito. 2 Samuel 22:31. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A gente quer ensinar Deus. Hoje em dia, com o Waze, com Maps, com o Google, está muito mais fácil. Mas antigamente, quando a gente se perdia, a gente parava, baixava porque não era automático não, gente, era assim mesmo, né? Na manivela, baixava o vidro do carro. Fulano, como é que eu chego em tal lugar? Se fosse mineiro, você estava perdido, né? Logo ali na esquina, dobrou, estava 30 quilômetros do lugar. Paulo está rindo porque ele é mineiro, ele sabe que isso é verdade. Primeiro que a gente ia se convencer, a mulher ficava, pergunta alguém, homem nunca pergunta nada. Homem sempre sabe chega sempre no lugar errado, mas sempre sabe o caminho. Não é assim, menino? Vocês sabem o que é. Não precisa perguntar, eu sei chegar. Mas a gente quer ensinar para Deus. O caminho de Deus é perfeito. Mas Deus, você não podia botar a minha vida um pouquinho mais para a esquerda aqui assim, não? Você não podia me ajudar e dar uma endireitada aqui assim mais para frente? Porque olha só, eu quero chegar aqui, Deus. Mas até aqui que eu quero que você chegue, meu filho. Não, mas Deus, vem comigo, Deus. Eu sei o que eu estou te falando. Me segue, né? Aquela história, me segue. Uma vez nós fizemos uma viagem, como é o nome da cidade do seu pai, que eu sempre esqueço? Bom Jardim de Minas. Mas tem uma outra cidade aqui perto. O meu Uberlândia não, esqueci. Obrigado, Carlinhos. É isso mesmo, Carlinhos sabe tudo. Aí, querido, lá de Minas. Foi no casamento da Pamela e do Thomas. Você pode ir comigo? Podemos. Eu, Elaine, minha sogra, meu sogro no carro. Sua irmã estava também? Sua irmã também estava. Aí eu dirigi 5 horas até chegar lá. E eu não gosto de dirigir, mas eu dirigi 5 horas. Aí quando chega na cidade, a minha sogra pergunta assim, Abraão, qual é o endereço?
Hã? Onde é que moram seus parentes? Eu não sei, eu não tenho endereço deles. Abraão, me dá um telefone então para eu ligar no celular. Eu também não tenho o telefone deles. Abraão, 5 horas, como é que a gente viaja aqui? Como é que a gente vai? Até eu já estava ficando irritado, né? Senhor, me dá domínio próprio, dirigir 5 horas, não sabe onde mora, me dá domínio próprio. Aí, queridos, ele fala assim, não precisa de endereço não. Como assim? A gente para lá na cidade, baixa o vidro e pergunta, vem cá, onde é que mora fulano de tal? Aí a minha sogra, você está brincando, né? Aí eu, para acalmar, falei assim, tem problema não, que a gente vai para um hotel, a gente dorme, e amanhã a gente dirige 5 horas de volta para casa, não tem problema. A gente chegou nessa tal de cidade, na pracinha, um monte de gente, aquele pessoal sentado, mascando, não sei o quê, exatamente assim, baixou o vidro, ele, ei, o que é? Você sabe onde é que mora o Nelinho? Qual Nelinho? O Nelinho, que é casado com a Maria, é esse mesmo. Onde ele mora eu não sei, mas sei onde mora a prima dele. Onde é que a prima dele mora? Vem comigo. Não cabia no carro, gente. Ele foi a pé e a gente do lado. Chegou lá, fulano de tal, aqui ó, tá aqui o fulano, quer ir com sua prima, porque ele é não sei do Nelinho, não sei do que, ele, tem problema não, eu vou levar ele na casa da Neuza. Aí a gente, e era assim mesmo, foi para casa da Neuza, da casa da Neuza, chegou o filho dela, e enfim, que nós batemos na casa do Nelinho, do tio da Elaine. Nós dormimos lá, comemos muito bem, e no dia, eu peguei o endereço dele, porque da próxima vez eu vou pelo Waze. A gente quer fazer isso com Deus. É claro que é interessante, a gente ri, foi muito engraçado, depois que aconteceu, engraçado. Na hora, até descobrir onde é que morava, não foi nada engraçado. Mas a gente vai dizer, Deus, um pouquinho mais para a direita. E Deus fala assim, Álvaro, vai reto. Mas Senhor, não dá para fazer uma curva, vai reto, cara. É meia hora, mas eu não vou, eu vou fazer um desvio aqui. No que você se desviou? Você saiu do caminho perfeito de Deus. Aí vai ser que nem o Ema, vai no meio da favela. Vai ter problema, e por que eu estou com problema? Porque o caminho de Deus é perfeito. E eu tenho que entender isso. Minha vida está nas mãos de Deus, Senhor. Leva pelo caminho que o Senhor quiser. Eu só vou indo, pode me levar, Senhor. Me leva pelo caminho que o Senhor quiser, porque os teus caminhos são perfeitos. A Bíblia conta, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Deus só é escudo para quem vai procurar o refúgio nele. Não adianta que, Senhor, protege fulano. Fulano está procurando refúgio em Deus? Protege a minha tia. Sua tia está procurando refúgio em Deus? A Bíblia diz, só é escudo para aqueles que nele se refugiam. Quem se refugia diz assim, Deus, eu estou aqui, me protege. Aí ele vai e vai ser escudo. A gente precisa entender que Deus é assim. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Vontade não é a vontade humana, Deus não se amolda. Romanos 12:2, que todo mundo conhece. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que a gente já entende é que a gente não tem que se amoldar. A gente não pode ter o molde do mundo. A gente não fala como o mundo. Não, a gente não fala. A gente não pensa como o mundo. E se você está pensando como o mundo, você precisa perder esse molde. A gente não se comporta como o mundo. Deus espera que nós superemos através dele essas nossas limitações humanas. Por isso, queridos, que a gente transforma a nossa fala, a gente transforma nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, a gente transforma os nossos pensamentos. Nele, nós precisamos nos transformar, a gente precisa superar. Salmo 94:11 mostra que a nossa renovação da mente pelos nossos pensamentos. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. O que é uma coisa fútil, querido? O que é uma coisa fútil? Uma pessoa fútil, que é uma coisa mais desprezível do que uma pessoa que só pensa futilidades.
E para Deus, os meus pensamentos, mas meus pensamentos são grandiosos, são frutos da minha vivência, são frutos do meu pensar sobre a vida, das minhas loucuras, da minha filosofia, porque eu sou uma pessoa que penso muito, eu questiono valores. E aí Deus está dizendo para mim e para você, os pensamentos seus são fúteis. Gênesis 6:5 mostra para onde nossos pensamentos vão. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Pensamento do homem, livre, a Bíblia diz, é sempre e somente para o mal. Pensamento livre, só é sempre. Deus está dizendo, não tem menor possibilidade de ser diferente, e só vai pensar o mal. Para sermos capazes de viver a vontade perfeita de Deus, ou seja, experimentar e comprovar, ninguém vai viver a vontade de Deus sem ser transformado antes. Ninguém. Você está pedindo aí a bênção de Deus, eu quero a tua bênção, a tua vontade perfeita, mas eu não quero ser transformado, eu quero continuar o mesmo Zé Mané de sempre. Aí Deus olha, então vai continuar sendo Zé Mané, porque a gente precisa ser transformado. A Bíblia mostra em Jeremias 29:11, que os planos de Deus para mim e para você são perfeitos. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Você conhece o plano de Deus? Não, você não conhece. Você tem a convicção de que Ele é perfeito, de que Ele é bom. Mas Deus diz, só Ele conhece os planos. Aí Deus tem um plano que é para mim, que eu vou ter um iate. Queridos, esses planos são seus, não são os planos de Deus. Deus tem um plano para mim que eu vou ser muito famoso. Esse plano é seu. Porque Ele deixa muito bem claro, eu conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vem cá, se os planos de Deus vão me fazer prosperar, por que eu não quero os planos de Deus para a minha vida? Aí Deus rebola, meu plano é assim, vocês vão perambular 40 anos no deserto, mas não vai faltar comida, a roupa não vai acabar, os pés não vão inchar, tem uma terra prometida esperando por vocês. Não quero deserto não quero isso não. Sim, mas vem bem, os planos de Deus são para me fazer prosperar, e não vai me causar dano algum. Os meus próprios planos é que vão lutar contra mim mesmo, meus pensamentos, as minhas atitudes. O crente não é uma pessoa normal. Eu sei que tem muito crente realmente que não é normal. Misericórdia. É muito louco. Tem uns crentes aí que são muito... Recentemente eu estava ouvindo aí um pastor pregando sobre a água viva que Jesus disse que ia dar para a mulher. Não quero nem comentar o que ele falou, queridos. Quero nem comentar. Pastor na internet, um igrejão. A água viva que Jesus estava falando era o sêmen dele. Estava oferecendo o sêmen dele para a mulher que já tinha tido 5 maridos. Tá? E muitos de vocês já viram. E aí tem um monte de gente aplaudindo. Isso para mim, assim, esse cara é um maluco. É um louco. Mas tem um monte de gente louca querendo seguir essa loucura. Quando eu digo que o crente não é uma pessoa normal, é porque olha só o que a Bíblia diz. Romanos 8:25. Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Meu Deus do céu, isso é coisa de maluco. Mas é a ordem da Bíblia. Esperamos o que nós não vemos. Eu estou esperando uma coisa que eu não vejo. É aquele cara que vai no ponto do ônibus e fala assim, o seu ônibus vai passar aqui? Não sei, não tenho a menor ideia. Sabe que horas passa? Não sei, mas me mandaram ficar aqui esperando, eu vou ficar esperando. Aí a Bíblia diz assim, olha, e faça isso pacientemente. Eu vou esperar por paciência por alguma coisa que eu não sei se vai vir e eu não sei nem o que é. É isso que a Bíblia me ensina. Por quê? Porque nós confiamos plenamente em Deus. E quando nós confiamos plenamente em Deus, nós sabemos que Ele sempre vai fazer o melhor para aqueles que esperam nele. Esperar o que você não vê, isso não é normal. Aguardar com paciência, menos normal ainda. Mas de novo, é normal deserto 40 anos, roupa não gastar? Não, não é. É normal deserto 40 anos, pés não incharem? Não. É normal deserto 40 anos, não faltar nada? As nossas reações e atitudes na vida não podem ser normais. Não podem ser normais. Você vai ter que crer o seguinte, eu vou caminhar um dia. Presta atenção. E eu estou falando metaforicamente, é caminhar na nossa vida espiritual.
E você vai ter que crer, meus pés não vão, ou seja, não vou ser impedido de caminhar. Quando eu quero caminhar em Deus, nada vai me impedir de caminhar em Deus. Quando eu quero fazer a vontade de Deus, meus pés não incham, ou seja, nada vai ser impedimento para eu fazer a vontade de Deus. Quando eu quero estar na presença de Deus, nada vai ser obstáculo para eu estar na presença de Deus. Para nós, as reações da vida são diferentes, queridos. A sua reação não pode ser a reação de uma pessoa que não é crente. Aí é que eu olho, às vezes a gente vê o seguinte, óbvio que a gente vai passar por situações difíceis, a gente vai ficar às vezes um pouco preocupado, vai ficar um pouco entristecido, mas é um pouco e rapidamente. Rapidamente. Crente que só vive com cara de derrotado, crente, uma das coisas que mais me surpreendeu, e eu nunca tinha notado isso, e uma vez eu comentei com a Elaine, no nosso condomínio, tem um ônibus que leva os funcionários que trabalham lá no condomínio, e aí, queridos, me perdoem, não estou discriminando ninguém não, mas é fato, aquele monte de pessoas, de senhoras, tudo com roupa de crente, cabelo de crente, ou seja, cocão, roupão, não sei o que, mas tudo assim, tudo com a cara de infeliz, de sofrimento, Peraí, queridos, eu sou alegre, mas eu sofro também. Mas a alegria no Senhor é a minha força. A gente não vai se entregar, a gente quer estampar na cara. Vou dizer para você, você está triste? Então que a alegria do Senhor seja a sua força. E que você, eu sou mais do que vencedor. E a minha alegria está na vitória. Eu não vejo, eu espero pacientemente. Porque o crente não é normal. A gente enfrenta as situações da vida de uma forma diferente. O crente não se suicida. Me perdoem. Está na moda agora a crente se matar. E ainda diz assim, não, está abreviando a ida dele para o céu. Aí vem a nossa transigência, como eu conversei com os jovens hoje. Não, mas Deus sabe qual foi o motivo. E aí Deus sabe o motivo de tudo. Deus sabe quem vai se salvar e quem não vai. Ele tem presciência de todas as coisas. Mas a gente não vai usar isso para justificar os nossos equívocos. Ele é a vida, e ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, não é para ter escassez de vida. A gente vai procurar tratamento e a gente vai procurar força que a gente não tem em Deus, em Deus. Para o crente, queridos, o tempo não importa. Minha pergunta, quanto tempo você vai caminhar no deserto? É claro que eu disse, espero que não sejam 40 anos. Não importa. Não importa a duração da jornada. Salmo 94 diz assim, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou como as horas da noite. Sabe aquela noite de sono bem dormido? Você deita, acorda e fala, caramba, nem percebi, parece que foram 10 minutos e você dormiu 8 horas. Exata 1000 anos, nem percebe. É como as horas da noite. Josué 1:9, Deus diz, não importa quanto tempo eu vou estar com você. Não fui eu que ordenei a você, seja forte, corajoso, não se apavore, não desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não importa quanto tempo você está esperando, querido. Deus está cuidando de você. Há quanto tempo você está esperando? Deus está cuidando de você. Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Abacuque 2:3, a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. A bênção de Deus certamente virá, ela não chega atrasada, porque Deus é aquele que cuida de mim e de você. O que Deus faz sempre será sobrenatural, sempre, sempre. O final das coisas, queridos, não vai ser como a normalidade aponta. Ontem eu estava contando para um querido um testemunho que eu não vou compartilhar aqui agora, eu já compartilhei em coisinhas anteriores, porque ele demanda tempo. Mas de um rapaz que trabalhava comigo, não era crente, foi acometido por HIV,
1993, naquela época não tinha coquetel, não tinha nada, era sentença de morte. Era bomba relógio explorando para explodir. E aí, numa determinada ocasião, ele me pediu para se eu podia ajudá-lo, levá-lo a uma instituição, que naquela instituição, um artista famoso que morreu de AIDS, um cantor, incorporava e falava para eles que aquilo ali era só uma fase preparatória e tudo mais. Aqui ele foi uma gota d'água, falei, chega meu filho, o que eu vou anunciar para você é Jesus Cristo, você tem uma bomba relógio que vai explodir, você vai morrer. E eu falei, exatamente, você vai morrer, mas mesmo que você morra fisicamente, você pode viver eternamente, porque Jesus Cristo, Ele salva, Ele morreu na cruz do Calvário para perdão. Preguei de uma forma no carro, queridos, ele começou a chorar, e me perguntou assim, o que é que eu tenho que fazer? Levanta a mão. Parei o carro, levantou a mão, orei por ele. E aí você quer o resumo da história? O resumo da história é que ele se converteu, a noiva dele, que hoje é a esposa dele, se converteu, a mãe se converteu, a irmã se converteu, o pai se converteu, batizei todo mundo, foram batizados com o Espírito Santo. Hoje ele é um pastor e está completamente curado para a glória do nome do Senhor. Não é normal, não pode ser. A gente tem que se habituar com aquilo que não é normal, com o sobrenatural de Deus, não é se acostumar, mas entender que o nosso Deus faz coisas sobrenaturais. Doença, o fim não vai ser morte, vai ser vida em nome de Jesus. Dificuldade financeira não vai ser miséria, vai ser prosperidade em nome de Jesus. Tristeza não vai ser depressão, a alegria virá pela manhã no nome de Jesus. Lucas 18, 27, Jesus mesmo respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Quer dizer para você hoje, viva com roupas que não se gastam no deserto e pés que não incham no deserto, ou seja, viva o sobrenatural de Deus. Deus está chamando a cada um de nós para vivermos o sobrenatural, aquilo que não é natural, que é fora do comum, fora das leis naturais, aquilo que só Deus pode fazer e nós só podemos viver pela fé, porque a fé não é comum, a fé é sobrenatural. A Bíblia só trata de coisas sobrenaturais. Vamos abrir? E Enoque foi transladado. Como é que pode isso? Isso é natural? Não, não é. As pragas no Egito, elas foram naturais? Não, não foram. A água jorrando da rocha é natural? Não, não é natural. Maná do céu? Não, não é natural. Sadraque, Mesaque e Abidnego, com o quarto homem na fornalha, é natural? Não, não é. As pessoas que foram lançá-los, queridos, só de se aproximarem depois, elas morreram, tamanha o calor daquela temperatura. Farinha que não acabou, azeite que não faltou para a viúva de Serapta, é natural? Não, não é, porque jarro não produz farinha, jarro não produz azeite. O homem morto, que foi lançado na cova de Eliseu, bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. E aí eu pergunto, isso é natural? Daniel na cova dos leões, como eu já preguei aqui, isso é natural? Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus, mas para viver o sobrenatural, presta atenção, tem que sair daquilo que é comum para aquilo que é incomum, ou seja, tem que ser desacomodado, tem que sair do raso para aquilo que é profundo. Lembram-se da pregação? Fui mergulhando, até que as águas literalmente me submergiram. Tem que sair da razão para a fé. Temos que vencer os nossos medos. Lamentações 3,57. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. A ordem de Deus para mim e para você, não tenha medo. O medo vai bater, mas você não vai abrir a porta. Você vai se separar com o medo, mas ele não vai dominar você. Nós precisamos ter ousadia. Josué 1,9. Não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, o Senhor seu Deus estará com você, por onde você andar. Com Deus, querido, tenha sempre a certeza, sempre, independente do tempo que o deserto durar, suas roupas não vão se gastar, você não vai morrer. Você não vai ser destruído, você não vai ser derrotado, você não vai ser envergonhado.
Você vai continuar em frente, porque os meus pés e os seus não incharão. Porque nós não somos pessoas comuns, nós somos pessoas que vivemos o sobrenatural de Deus. Amém? Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.